O Pedro Cunha estará no plantão comigo? É isso aí, Pedro Cunha estará no plantão comigo. Disse aqui que aguarda ansiosamente o retorno de Painato ao Grêmio, né? Já está, assim, eufórico com a possibilidade da demissão eminente de Mano Menezes para o retorno de Renato Gaúcho ao Grêmio. Certo, Pedro Cunha? PDV, certo. Boa noite, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Hoje eu vi, cara, não vou me lembrar qual jornalista que foi. Acho que foi o Canedo, tá? O Vitor Canedo. Que ele postou no Instagram, não, no Twitter, pra gente fazer um bolão de quando o Renato volta pro Grêmio. Se é daqui 2 rodadas do Brasileirão, quando o Mano perder mais 2 jogos e for demitido. Se é pro início da temporada que vem. Se é depois de perder o Gauchão 2026. Ou se é perigando para não cair no Brasileirão de 2026. Eu ia perguntar, vou aproveitar primeiro, boa noite pra você, PDV, pros amigos, pra todo mundo que tá acompanhando os donos da bola. Eu ia perguntar qual que é o próximo confronto do Grêmio, porque eu sei que Hoje o Botafogo. Hoje o Botafogo. No fim de semana? Vitória. E aí tem o Santos na Vila. Se perder pro Santos na Vila e com 2 resultados negativos essa semana, quem sabe talvez... Chance daqui 2 semanas o Renato tá empregado já, né? É, provável. E assim, provável não, mas possível. O Grêmio pega Botafogo e Vitória em casa, e o Grêmio tem se complicado em casa, porque perdeu pro Sport, aí perde pro Mirassol, empata com o Ceará. Então, assim, o Grêmio tem se complicado em casa. Tem 2 jogos seguidos aí. Botafogo hoje às 7h30 e Vitória às 11 da manhã no domingo. Pois é, já com a sombra de Renato Portaluppi, que ontem pediu demissão. Ô Pedro, rapidinho. Você que é um entendedor de Renato Portaluppi, você não acha que ontem ele meio pediu demissão pros caras ficarem meio... Não vai, sim, fica. Acho. Porra. Acho. O Renato, ele tem dessas, né? Ele tem essas, assim, de não admitir quando erra, né? Então, assim, eu tenho essa impressão também dele ter feito isso para os caras falarem: não, Renato, a gente precisa de você chegou na semifinal do Campeonato Mundial, foi o único brasileiro que chegou tão longe, não faz isso, a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil pela frente, que inclusive deve mudar de data agora, né, que o Fluminense caiu na Sul-Americana. Mas, como gremista, eu sou muito fã do Renato, vocês sabem disso, mas como gremista, eu posso dizer que a relação do Renato com o Grêmio e a relação do Renato com os outros clubes que ele é ídolo, como é o caso de Fluminense e Flamengo, por exemplo, é muito diferente. Porque no Grêmio ele manda, né? Ele manda, ele faz o que ele quer, e ele conquistou isso também fazendo tudo que ele já fez pelo Grêmio, mas nos outros clubes não é assim, né? No Flamengo não foi assim e no Fluminense também não foi assim nessa última passagem. Dito isso, daqui a pouco ele pinta no Grêmio, isso é fato. É, fato. Mas é impressionante como o Renato acabou entrando numa rota ali de colisão com a torcida. E assim, ele buscou esse contato, né? Sim, sim. É claro que questionamentos eles existem, o trabalho dele era razoável para bom, acho que era um trabalho que não tinha por que ter um encerramento assim precoce das duas partes, da parte dele e também da parte da diretoria do Fluminense. Não consigo imaginar o motivo, o porquê ele seria mandado embora, por exemplo, ainda principalmente com uma Copa do Brasil pela frente, e nem pedir demissão justamente por isso, e porque ele tinha ali um grupo razoável de jogadores. O Campeonato Brasileiro do Fluminense é razoável, né? E acaba não sendo o foco principal. E ontem ele foi chamado de burro pela torcida, acho que muito porque ele provoca esse tipo de situação, né? De ficar toda hora indo na coletiva e falar, meia dúzia, influencer, não sei o quê. E ele tem, PDV, uma coisa que... Isso é uma impressão minha, assim, mas eu tenho a impressão de que o Renato, ele faz muitas coisas para provocar o torcedor, assim, sabe? Pra, por exemplo... Esse jogador aqui, a torcida não gosta de ver. Então acho ele que vai jogar... É o caso do Soteldo, esse aí que você tá falando. Isso. Ele vai jogar e se ele for bem, eu vou falar na coletiva. Tá vendo? Vocês que ficam criticando, tá vendo? Aí os cornetinhas de ar-condicionado, galera que assiste o jogo sentado, turma do amendoim, sabe? Então, assim... ele, inclusive cornetinhas do ar-condicionado, ele já usou esse termo quando ele treinava o Grêmio. Sim. Mas então, ele tem essas coisas, assim, sabe? De precisar mostrar que ele tá sempre certo, assim. E ele não admitir quando ele erra, quando ele escala um jogador errado. Ele tem esses problemas. Ontem, ele não teria dito que ia descansar? Ele falou? Eu não... Cara, assim, vou ser sincero, descansar eu não no assisti Sul, talvez, né? eu não assisti a coletiva dele ontem,
mas até porque não teve, né? Se demitiu. Então... mas é que ele se demite na última pergunta, né? Ah, é? Ele se demite na última pergunta, exatamente. Mas assim, o Renato, eu acho assim que esse período de descanso pode fazer bem pra ele. Ele veio de um momento muito conturbado no Grêmio também, que eu já acho que ele poderia ter aproveitado esse tempo que ele passou no Fluminense pra descansar, porque ele assume um Grêmio na Série B, sobe com o Grêmio, daí passa por momentos conturbados de enchente, de quase cair, sabe? Então assim, eu acho que ele poderia ter aproveitado esse momento para descansar. Agora, como ele não foi para a seleção brasileira, que era o sonho dele, e tá fora do Fluminense, eu acho que agora ele de fato vai descansar até o Grêmio chamar ele. Uma semana já conta, né? É uma semana de descanso. Uma semana no Rio jogando futebol? Cara, impressionante, né? Aliás, vamos acompanhar o momento que o Renato pede demissão. Essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, nós estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense também, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. É muito bom, porque, cara, tipo assim, ele pega, simplesmente, vou deixar aí os gênios da internet, sai fora. Aí o assessor meio que acho que não acredita, né? Fala, obrigado, Renato, tipo, até daqui a pouco. É complicado, até porque o assessor, àquela altura, já não trabalhava mais pro Renato também, né? Ele não sabia mais o que fazia, né? E o problema virou... foi na zona mista também, porque foram perguntar pro Thiago Silva na zona mista o que ele achava da demissão, né, dele. Ué? Não tô sabendo. Meio que não me contaram. E aí ele, tipo, a última frase ele pega e levanta e vai embora, assim. O Thiago Silva ainda fala, eu não posso te responder sobre isso porque eu não sei, então vou ficar te devendo essa. Cara, é muito bom, assim, porque parece muito, sabe quando o pai fala pro filho, tô indo embora. Você, tipo, nunca mais volto pra essa casa e vai embora, assim. Só que vai no mercado. Fica ali na porta. Eu vou ficar ali na porta. Foi meio que isso, mas aí o presidente do Fluminense falou, tá bom, beleza. Ele trancou a porta e falou, tá bom. Beleza, pode ir. Vai, né? Um beijo. Pode ir. Mas ele fala, se eu tivesse mal no Brasileiro, eu ficava. Mas como eu tô bem, eu tô saindo fora. Olha... Baita atitude. Que personagem, cara. Que personagem fascinante é Renato Portaluppi. Os gênios da internet, cedendo à pressão dos gênios da internet. Hein? Sim, e com certeza, os gênios que passou na cabeça dele era com J. Sabe? Quando você escreve gênio, tipo, de forma sarcástica, assim, com certeza foi o que passou na cabeça dele. Cara, que grande É só questão personagem. de tempo pra ele estar em áreas gremistas daqui a pouco. Pô, eu lembro a reta final dele no Grêmio, Pedro, dessa última passagem, ele ameaçando o jornalista, do tipo, eu vou falar onde o filho de vocês estuda, né? Umas coisas assim. Não teve uma coletiva também que acho que algum jornalista entra depois ou sai no meio da coletiva, ele fica bravo? Ele não deixa, Sim, né? Ele estava completamente sem paciência já no final da passagem dele, dessa última passagem dele pelo Grêmio. Por isso que eu comentei, assim, que eu achava que ele não ia assumir nenhum trabalho esse ano, porque ele de fato estava precisando desse tempo de descanso, assim. O Renato nunca foi um cara que teve uma boa relação, assim, com... Quer dizer, nunca tinha sido desrespeitoso, que eu me lembro, né? Mas ele nunca foi um cara, assim, que ia pras coletivas e não dava a opinião forte dele, né? Sempre que precisava, ele dava a opinião dele. Ele sempre foi um cara de fazer piada, de falar que vai entregar o DVD. Inclusive, ele entregou o DVD dele pro Suárez, né? Mas... no último ano, de 2024 pra cá, de fato eu percebi assim que o Renato parecia estar muito cansado, cansado que eu digo de fisicamente, psicologicamente, de todos os jeitos possíveis. Tava precisando de férias mesmo. Acho que tudo que o Renato quer é pegar a seleção brasileira, né? Assim. Sim. Mas vai demorar, né? Se pegar, vai demorar. Fica mais distante. Ele voltou a ter um quentinho ali
depois que ele faz a boa campanha, pô, muito bom o que ele fez no Mundial com o Fluminense, mas talvez esse tipo de atitude, essa personalidade dele, talvez o afastem da seleção, né? Não sei, mas tem muita gente que ainda defende bastante. O técnico da seleção, querendo ou não, até pela instabilidade da CBF, vai sempre ser uma unanimidade daqui em diante. Vai ser muito difícil, se o Ancelotti porventura não renovar depois do próximo Mundial, a CBF aparecer com Rogério Ceni, um cara nesse perfil. Acho que o Rogério Ceni é um técnico futuro pra seleção, não pra agora. E o Renato, ele é um cara que já foi unanimidade e hoje tá longe disso 100% por conta da personalidade dele. E também porque tem apresentado trabalhos ruins de uns anos pra cá, né? Desde o Grêmio que ele montou em 17, foram poucos grandes trabalhos do Renato. Eu acho até que o trabalho do Flamengo agora. O trabalho eu acho subestimado no geral. Vice-campeão brasileiro em 23. Com o Soares, né? É um trabalho bem interessante. Mas mesmo sendo um trabalho interessante em 2023, aquele Grêmio era um Grêmio que sofria muitos gols. Muitos gols. Pô, teve um 4x4 com o Corinthians, né? 4x4 com o Corinthians, o Grêmio ganha de 4x3 do América Mineiro, então era um time que fazia muitos gols, mas também sofria. E muito disso por conta do Soares, né? Fazia muitos gols porque tinha o Soares no ataque. E o orgulho não permite ao Renato também se reciclar, ter um pouco de humildade de entender que o futebol evolui e que ele é bom técnico e pode evoluir como outros evoluíram. O Tite foi um cara que passou por esse processo e que alavancou muito a carreira dele, né? Sim. De tentar aguardar um ano pra se reciclar, eu acho que o Renato precisa disso. E ele é um cara que tem contrato vitalício com a Série A, né? Ele sempre vai estar empregado ou vai despertar interesse em alguém. Eu acho que... Eu falei brincando nos bastidores aqui que ele tem a cara do Atlético Mineiro depois que o Sampaoli der errado, porque é bem óbvio que o Sampaoli vai dar errado. Sim. Ou enfim, o próprio Corinthians. E ele é um cara que não tem dificuldade de relacionamento, né, Fabiano? Isso é muito importante pros técnicos da Série A. Ele é um cara que, assim, os jogadores que ele treina sempre gostam dele. É muito difícil a gente ficar sabendo de problema de vestiário. Quando os jogadores respeitam ele, né? Sim. É muito difícil. Esse é o principal ponto forte dele pra mim, inclusive, que é a gestão de grupo, assim. O que o Renato faz com os jogadores é uma coisa impressionante. Até esse ponto do Grêmio de 2017, que foi o melhor Grêmio da era Renato, jogadores ali que, por exemplo, o Cortez, lateral esquerdo, já falou que ele estava indo pro Náutico e o Renato liga para ele, leva ele pro Grêmio e o Cortez bate como lateral titular de um time campeão da Libertadores. Então o Renato tem essa capacidade de gestão de grupo, de lidar com os jogadores. Isso é muito importante e eu acho que é um dos principais pontos fortes também para um técnico de seleção. O Luan só deu certo com o Renato. E o Luan é um cara... O Luan, ele já era antes do Renato, ele já era uma promessa, né? Mas assim, o auge dele, de fato, foi ali com o Renato, ali na Libertadores. O Libertadores. Luan é mais embaixo também, né? Sim. São outros problemas.